Hoje temos mais uma sessão de bioquímica na sala de aula, estudando o metabolismo das lipoproteínas. Vamos ver hoje sobre o clareamento de quilomicros e VLDL. A equipe que fez a maquete está aqui e vamos estudar. É o seguinte: após a refeição, nós temos a digestão dos lipídios. E as células intestinais vão receber ácidos graxos, monoacilglicerol, colesterol, e as proteínas A, D, E, K, e vai montar a partícula do quilomicro. O quilomicro circula nas primeiras horas após uma refeição. Primeiro cai na circulação linfática e depois na corrente sanguínea. O quilomicro é a partícula, conforme nós já vimos em outros vídeos, é a partícula que tem o maior tamanho e o maior conteúdo de triglicerídeos, tendo em média 84% de triglicerídeos e 1 a 2% de proteínas. Tem também fosfolipídios e colesterol, certo? Então, durante o estado alimentado, ele circula no sangue e deixa o soro lipêmico, né? Não fica bem límpido o soro. Nós temos também a partícula da VLDL, que aumenta no estado alimentado. A VLDL pode ser produzida no fígado, principalmente. Um pouco dela pode ser produzida também nas células intestinais. As VLDL transportam principalmente os triglicerídeos do fígado e contém 50% de triglicerídeos. Além de colesterol, fosfolipídios, tem também 10% de proteínas. Então, ela já tem uma densidade um pouco maior do que o quilomicro. Então, à medida que vai diminuindo o triglicerídeo e aumentando a proteína, a densidade aumenta. É a lipoproteína de muito baixa densidade, porque ainda, de qualquer forma, tem 50% de TG. Então, durante o descarregamento, o que vai acontecer? Nós temos nas células, né, os capilares sanguíneos. Então, entre essas duas barras vermelhas, estamos no interior de um capilar sanguíneo. Esses capilares possuem um endotélio que possui oligosacarídeos. Bom, o quilomicro é a partícula maior, certo? E a VLDL vai ser um pouco menor, porque a VLDL é uma partícula que já tem menos triglicerídeos. Ela pode ser produzida pelo fígado e, numa quantidade menor, pelas células intestinais. O fígado é um grande produtor de ácidos graxos, triglicerídeos e VLDL. A VLDL é uma forma de exportação desses lipídios do fígado. Contém, além de colesterol e fosfolipídios, contém cerca de 50% de triglicerídeos e cerca de 10% de proteínas. A partícula chamada lipoproteína de muito baixa densidade. Tanto os quilomicros como as VLDLs vão levar principalmente triglicerídeos para as células. Então, nos tecidos, que pode ser o tecido adiposo para armazenar ou muscular para utilizar os ácidos graxos. Então, a partícula de quilomicro e a partícula de VLDL, elas vão se ligar em oligosacarídeos de membrana. Isso aqui nós temos um capilar entre essas duas barras vermelhas, nós temos a luz do capilar sanguíneo. Então, no endotélio vascular, oligosacarídeos atraem essas partículas, são ligadas, e as células endoteliais liberam a lipase lipoproteica, ou LPL. A LPL é ativada pela APC2 e pela insulina no estado alimentado. Então, a LPL ataca as partículas de VLDL e quilomicros, hidrolisando os triglicerídeos em 3 ácidos graxos e glicerol. O glicerol segue para o fígado e os ácidos graxos vão entrar no tecido. Se for adiposo, o tecido adiposo produz glicerol 3-fosfato para estarificar
em triglicerídeos e armazená-lo. As partículas de quilomicrons remanescentes são aquelas que já estão mais magras em triglicerídeos. Como ela interagiu com HDL, a lipoproteína HDL, ela possui uma enzima chamada helicase e é uma fonte também, a HDL, de ApoA, ApoS A, C e E. Então, a HDL doa ApoE e ApoC2, tanto para quilomicrons como para a VLDL. E retira dessas partículas o colesterol livre e fosfolipídios. Então, a partícula de quilomicro remanescente, que já descarregou grande parte dos triglicerídeos, ela retorna para o fígado, onde é captada por um receptor que vai reconhecer a ApoE. Lembre que a ApoE foi doada por HDL. A VLDL, ao descarregar cerca de 20% da carga lipídica, da carga de triglicerídeos, ela fica aproximadamente com 30% de triglicerídeo. Ela passa a ser chamada VLDL remanescente ou IDL. É a lipoproteína de densidade intermediária. A IDL, ela pode ter dois destinos. Como ela tem ApoE doada pela HDL, ela pode ser recolhida pelo fígado, que vai reconhecer a ApoE. Tem um receptor, né? Mas a IDL, quando você tem a maior quantidade de IDL, o fígado não vai captar todas. Então, a IDL pode ser convertida na partícula de LDL. Isso significa que a HDL vai circular muito mais tempo, descarregando mais triglicerídeos, porque eles vão ser hidrolisados e os ácidos graxos vão entrando nos tecidos. E IDL vai diminuindo o componente de triglicerídeo. Enquanto isso, a HDL está interagindo com ela. A HDL saiu do fígado discoide, como uma moeda, e volta como uma bola globular. Então, ela sai quase que desprovida de colesterol e vai ganhar colesterol enquanto circula. A HDL pode entrar nos interstícios celulares e recolher colesterol nas membranas celulares, como também já recebeu aqui colesterol de outras partículas, como quilomicrons e VLDL. A HDL possui uma enzima chamada helicase, lecitina colesterol aciltransferase, que esterifica o colesterol, que tem uma hidroxila no carbono 3, né? O anel A do colesterol. Então, esse anel A é esterificado com ácido graxo de cadeia longa, e aí o éster de colesterol é melhor assimilado pelas células. Nós temos uma proteína chamada CETP. CETP é a proteína de transferência de éster de colesterol. Ela vai transferir o colesterol esterificado de HDL para a IDL, recheando a IDL de colesterol. Nesse momento, a HDL, ao devolver esse colesterol na forma esterificada, recolhe ApoE e ApoC2 que ela doou na etapa anterior. Assim, a partícula de IDL que continua circulando, ela progressivamente é convertida na LDL, a lipoproteína de baixa densidade. A LDL vai ficando com tamanho menor, porque agora tem muito pouco triglicerídeo, ela tem 50% de colesterol e é a lipoproteína que vai estar com mais colesterol no sangue, e a função de LDL é levar o colesterol para as células, do sangue para as células. LDL não pode subir muito no sangue, porque o colesterol de LDL pode ser depositado na parede endotelial dos vasos sanguíneos, causando ateromas e aterosclerose. Bom, em condições normais, a LDL é um doador de colesterol para as células. A LDL só possui ApoB100, que é a proteína estrutural. A HDL já pegou de volta as APOs que tinha doado. Agora as células precisam de um receptor que reconheça a ApoB100 de LDL para que essa partícula seja, como é que a gente pode dizer, seja recolhida pelas células. Bom, a HDL que saiu nascente do fígado, que nem uma moeda,
ela era um disquinho, agora ela é globular. Ela está cheia de colesterol, ela tem uma boa quantidade de colesterol e mesmo ela doando uma parte para formar LDL, ela ainda está com bastante colesterol e retorna para o fígado, no chamado transporte reverso do colesterol. Então, o colesterol o HDL é uma fonte de proteínas acessórias, ApoA, APC2, APC1, APC2 e APC3, são as ApoCs, ApoE. E, além disso, ela tem a helicase, que é a enzima que esterifica o colesterol, facilitando a utilização do colesterol pelas células. HDL é de muita importância, ainda faz o transporte reverso do colesterol. A HDL possui uma proteína chamada ApoA1 que ativa a helicase na esterificação do colesterol. Esse mecanismo do clareamento dos quilomicros garante que as células recebam os ácidos graxos provenientes da dieta e também provenientes do fígado. Sendo que na dieta, vocês entenderam bem, vem os quilomicros. E do fígado vem na forma de VLDL.